O café hoje é com o professor, historiador, doutor pela PUC Minas, historiador de carreira, um dos professores mais renomados de Minas Gerais, com centenas de alunos e atua hoje no Centro Universitário de Caratinga, o UNEC. Valbão para uns, Valber para o CPF e o RG. Seja bem-vindo, Valber, muito obrigado por estar com a gente aqui. Vai ser ótimo ter esse bate-papo contigo. A gente vai falar sobre a República, sobre o Império. Estamos numa República? Vamos voltar para o Império? Quem sabe? Tem fãs do Império? Pode ser, não sei. Vamos jogar esse café aqui na mesa e ver se dá certo. Você que é aluno da Faculdade Ibra, seja bem-vindo dos mais diversos cursos na área de História que nós temos, na graduação, na pós-graduação, na formação de professores, nos mais de 3.000 alunos espalhados pelo Brasil. Se você não é nosso aluno e está assistindo pelo YouTube, acesse agora ibra.edu, conheça os nossos cursos. Valbão, assim? Isso. Se apresenta aí um pouquinho para a galera. Primeiro eu gostaria, tá, Bruno, de agradecer, né, você como representante legal aqui da Ibra, não é isso? Agradecer o convite, a gente está batendo esse IbraCast aqui, nesse bate-papo, todo mundo que vai estar nos acompanhando aí na rede aberta, na rede fechada, enfim, né, que sirva como uma forma da gente estar refletindo sobre um tema que eu vou falar que é para lá de importante, né, que é sobre a proclamação da República. Eu sou professor Valber, né, como você já falou, trabalho no Centro Universitário de Caratinga, né? Já tem alguns dias. Esse ano eu estou completando só 25 anos de magistério. De magistério, o que eu tenho de idade. Não exageremos, né? Mas 25 anos de magistério, então a gente já tem um pouquinho de história para contar também. E eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui, né? Batendo sobre esse papo que diz muito respeito aí à nossa nação, ao Brasil. Eu sou fã de história. Fã mesmo de história. Não era dos melhores alunos, não. Eu era da galera do meio, nem do fundão, nem na turma da frente. Mas eu era a disciplina que eu mais me encontrava. Eu acho que o professor de história ele tem um feeling de dar a aula como se ele estivesse contando um filme. E aí é uma forma de se prender os alunos, né? Especificamente nesse mês, a gente tem o dia de comemoração da República. E para aqueles que gostam de história e para aqueles que estão gostando apenas de acompanhar pelo podcast, tem muitos assuntos aí, diversos e adversos sobre a República. Tem gente que acha que a República foi um golpe, e aí a gente tem que se aprofundar na história para saber se foi mesmo e como é que foi isso aí. Parece que tem mulher envolvida nisso aí, um certo ciúme, não era para dar golpe, mas aí pôs fulana na história, aí vou resolver dar um golpe. Enfim, fato é que Dom Pedro não está aqui mais, Dom Pedro II foi embora. Família real ainda temos no Brasil, né? Isso. Mas muito resquício, muito saudosismo. O que a gente tem de verdade sobre a história da República? Como é que nasceu isso aí, Cláudio? Como é que nasceu o fomento de um dia o Brasil ter a República? E aí eu já vou jogar uma isca aqui para você começar. Dom Pedro II, ele não era um bom imperador, porque a galera meio que gostava dele. O cara inaugurou a iluminação elétrica no Brasil. A galera do Rio de Janeiro lá foi a loucura. Chegou poste. Então, assim, o cara era bacana, o cara era bom. Não sei. O que a história diz? Ô Bruno, então é o seguinte, cara, essa pergunta foi um bom início aí, né, do nosso bate-papo. Sobre o Dom Pedro II, cara, tem muita gente que defende que ele foi provavelmente o melhor estadista que o Brasil já teve. Tem muitos historiadores, né, tem muita gente da área política que defende nessa teoria que ele, se não for o melhor, ele está ali no top 3, né, dos melhores. E justamente por causa disso, traz uma pergunta até inusitada essa com a sua, né? Pô, se o cara era bom, vou tirar. Não faz sentido, né? Mas eu gostaria de, né, que todo mundo que está nos acompanhando aí pensasse o seguinte: nós estamos falando de política. Nós não estamos falando só de governança, nós não estamos falando só de gestão, nós estamos falando de política. E política foi e será um jogo de interesse. Né? Não adianta ser só bom. Não adianta nem ser só bom e nem só ruim. Né? Assim. Você tem que sustentar o governo. Isso. Seja um governo monárquico, seja um governo republicano, você tem que ter bases de apoio. Seja lá o que for. E né? ele era bom, mas em determinado momento ele perdeu a base de apoio. Vou pegar até um exemplo que não é nosso aqui, até o Saddam Hussein, que era um super ditador e não caiu, né? Só para colaborar com o que você falou. Então, mais do que governança, qualquer político ele tem que ter sustentabilidade. E na minha
na mísera opinião, eu acho que foi justamente isso que foi faltando ao Dom Pedro II com o passar do tempo. É sustentabilidade, né? Talvez não da população, mas dos outros políticos também. Porque, como nós sabemos, né? Eu vou falar aqui, até infelizmente, né? O povo, ele também não participa politicamente da forma que ele deveria participar. Também não foi no passado, né? Hoje é assim, foi assim, e eu acredito que no Brasil ainda vai demorar muito ainda essa participação popular realmente do fato ou do modo que deveria. Então, para, né, responder assim a grosso modo, foi bom? Foi bom, mas faltou a ele aquilo que o sustentava politicamente. Então, nesse jogo de perder, ele foi a peça do tabuleiro que perdeu. Um pouquinho atrás, Dom Pedro I, tem quem fala que ele não gostava muito do Brasil, não. Tanto que foi embora. Sim. Deixou lá Dom Pedro II com 5 anos de idade, com lá seus 12 ou 14, virou já autodeclarado isso. imperador, fizeram antecipação É o golpe de maioridade. deram a assim, CNH para ele ali um pouco mais rápido ali para ele dirigir o país, né? Mas Dom Pedro II, de fato, pode-se dizer que brasileiro nato, governou aí 40 e tantos anos. E diz que saiu muito chateado e tal. Mas quando é que começou a conspiração para que Dom Pedro caísse? Ali na década de 60 já haviam notas em jornais ali desejando a república, mas não tinha muita adesão. A galera não... Como a gente estava dizendo, Dom Pedro tinha muita coisa boa para entregar ali. Mas quando é que começou a conspiração ali? Foi quando os militares voltaram da Guerra do Paraguai? Parece que teve uma insatisfação. E como é que foi isso aí? Ô Bruno, o nosso país ele é imenso, né, cara? O Brasil ele é imenso, não é isso? E ao longo da nossa história nós sabemos que foram surgindo grupos, vamos chamar assim, né, de elites locais em cada, hoje que nós chamamos de estados aí, né, espalhados por esse Brasil afora. E nós sabemos que uma das questões da monarquia é meio que uma centralização do poder, não é isso? O monarca ele centraliza o poder e, entre aspas, ele deixa governar com ele quem ele chama, quem ele quer. Né? E isso, de certa forma, foi gerando um pouco desse contestamento também, né? Porque essa nova elite brasileira, né, principalmente a elite agrária, que depois vai dar até origem ao neocoronelismo, que foi a base da República, eles também queriam participar desse poder. Só que eles não achavam espaço, né? Eles não conseguiam entrar da forma que eles queriam. Então, com isso, no Brasil, foram surgindo grupos políticos, né? Grupos que defendiam a monarquia, grupos não, né? Grupo que defendia a monarquia e Dom Pedro, e esse grupo dos insatisfeitos aí, que praticamente, né, composto por essa nova elite agrária brasileira, que já estava começando, então, vamos colocar assim, né, a tramar essa tentativa de transformar o Brasil, então, numa república brasileira, no qual o poder político deixasse, né, saísse das mãos de Dom Pedro II e passasse a ser governado, então, por um deles, né? Por um desses aí. E a insatisfação dos coronéis, ela se deu, assim, com a Lei Áurea ali, quando você aboliu a escravatura, na verdade, né? Quando Princesa Isabel, e tardiamente, né? O Brasil foi um dos últimos países a liberar o sistema de escravidão. Ali você acha que os coronéis ficaram meio que pica da vida, porque não teve negociação, né? O governo simplesmente tirou a mão de obra toda da galera e criou-se talvez um inimigo do rei, né? Isso, né? No início da sua fala aí você falou até de uma mulher, né? E aí a Princesa Isabel vai entrar nisso aí, né? Que a Princesa Isabel sempre defendeu a abolição, né? Tanto é que a lei Áurea lá, no caso, né? De acordo com a questão histórica, ela que deixou ali a assinatura dela, tudo. Só que, se a gente fosse analisar essa mesma elite rural brasileira, provavelmente talvez a gente estaria com a escravidão até hoje, né? A gente assim, né? Se fosse analisar, talvez estaríamos ainda tendo escravos aí até hoje. Porque para eles era interessante, mesmo vivendo um momento economicamente conturbado também, que a gente, né, aquele momento também não estava tão legal como a gente imaginava, para a questão rural brasileira, né? Só que isso foi um dos motivos de descontentamento. Com certeza, né? Porque Dom Pedro II começou a criar, né? Não só ele e a família dele, ele começou a criar algumas situações, alguns movimentos que iriam contra o interesse, então, dessa elite rural, né? E isso, com certeza, foi um agravante. Né? Então você tem de um lado, tem Dom Pedro II no meio. Sim. De um lado você tem os coronéis revoltados por conta da abolição da escravatura, do outro lado você tem os militares
bravos porque voltaram da guerra, ficaram sem orçamento e aí parece que já não tinha dinheiro mais para valorização, salário. Não é muito diferente de hoje, né? A galera só não revolta. Mas, e aí, militar de um lado, coronel do outro, imperador perde apoio. Aí tem um tal de Marechal Deodoro, que era Sim, o Marechal nem é nome dele. Tem gente que acha que o Marechal é nome. Marechal é carro, título, né? Um título militar. Aonde que o Marechal entra nessa história aí? Cara, o Marechal não entra na história nenhuma, o que entra são os militares. Ele entra por ter sido líder militar ali, né? Então ele encabeçou essa insatisfação dos militares naquela época. Eu sempre vejo, Bruno, em qualquer país do mundo, cara, militar é fiel da balança. Quando eu falo militar aqui, é o exército, né? Militar para mim é fiel da balança. Aonde tem satisfação, quem ganha é o lado que o militar tá. O lado que eles estão é o lado que vai ter sucesso. Se está tudo caminhando bem, as três forças aí, vai caminhando bem também. Então cabe um trocadilho. Não tem golpe se não tiver militar. Não tem. É a história, então, né? Se você pega aí, né, até a questão mais recente, porque o silêncio também, a não manifestação é demonstrar o lado que a gente está. Exatamente. Correto? Você manifesta, porque qualquer coisa que a gente faça vai estar tendencioso para um lado ou para o outro. Então, voltando aí, né, na época do nosso império ainda. Os militares insatisfeitos com Dom Pedro, porque praticamente eles não tiveram as benesses que eles queriam, mais ou menos nós estamos falando de jogo de poder aqui. Porque se Dom Pedro tivesse dado as benesses que os militares teriam direito pós-guerra contra o Paraguai, eles estavam satisfeitos. Então ele pisou no calo deles. Os braços do coronelialismo é mais fraco do que Isso. Então, assim, já deixou insatisfeito. Aí já tem uma turma que já está doido para julgar o Dom Pedro II para escanteio, que são essa elite agrária aí, né, os coronéis. O que deveria acontecer? É isso aí. Quem que eu vou apoiar? Como é que aquele ditado é? O meu inimigo, como é que é? O ditado fala assim, o meu inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então foi mais ou menos isso aí, né? Então, naquela hora ali, os militares pesaram na balança. E pesaram na balança para quem? Vamos apoiar, então, a proclamação da República, não é isso? E ao proclamar a República, na verdade, o poder ficou centralizado, entre aspas, no primeiro presidente ali, né, que foi o Marechal. Mas por que isso agradou as elites? Porque foi criar esse sentido da federação que nós temos hoje, que são os estados, né? Aquelas províncias que aos poucos foram se transformando nos estados aí, essas elites, elas começaram a se transformar em elites locais. Então, quando você pega a história do Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Acre, Amapá, Macapá, seja lá o que for, todos eles têm famílias rurais hiper tradicionais que mandaram ali naquele voto de cabresto, que mandaram ali nessas estruturas políticas durante séculos, não é? Tem quem diga que tem uma trama aí que, de tabela, fez Dom Pedro rodar. Você vai dizer se é verdade. Diz que o Marechal Floriano, na verdade, não queria dar o golpe. Ele queria que saísse do poder o chefe do Ministério Ouro Preto. Porque ele não gostava muito do cara. Aí ele foi lá para tirar o Ouro Preto e tirou o Ouro Preto e voltou para casa. Disse que estava até passando mal. Nesse voltou para casa, veio uma fofoquinha e falou assim, ó, no lugar do Ouro Preto vai entrar o Gaspar. E ele não gostava do Gaspar porque tinha um rabo de saia aí. Foi ali que ele resolveu tirar todo mundo e colocar, e se autocolocar, né? Colocar os militares no lugar. Mas vem cá, diz que ele era amigo de Dom Pedro. Mas que amigo é esse que faz um trem desse? Amigo, negócio à parte. Que negócio é esse? Ô Bruno, eu nunca me envolvi diretamente na política não, cara. Mas você acredita que no Brasil realmente existe amigo que dure para sempre? Amigo que dure para sempre dentro da estrutura política? Porque é muita coisa que está em jogo, né, cara? É muita coisa que, naquele momento ali, que vai ser decidido, né? Se você tem a oportunidade de mandar, você vai obedecer. Para quê? Marechal estava com a faca e o queijo na mão, né? Marechal, assim, quando eu falei, ele estava liderando ali a faca e o queijo na mão. Tinha o apoio de grande parte da sociedade brasileira, né? Que então eram essas elites locais, elites coronéis, com raríssimas exceções, porque exceções existem em todos os lugares, né? Tinha um apoio dos militares. Por que vai deixar essa oportunidade de passar? O único que deixou aí, só fazendo aqui entre aspas uma adenda, é que o único que deixou passar foi o Bolsonaro, naquele 7 de setembro lá, né, que foi ouvir o Temer e deixou passar, né? Ficou os outros, mas não é o nosso papo aqui hoje, né? Mas assim, é muito raro isso acontecer, né? E ele não fez isso, né? Tanto é que a oportunidade que ele teve de, ó, tchau, Dom Pedro. Aí nasceu uma crítica. Sim. Não tinha, nem sei de que época que era o rádio, nem sei se tinha rádio naquela época, para te falar a verdade.
mas não tinha uma ampla comunicação. O cara simplesmente acordou de manhã e o exército espalhou a notícia que o imperador foi embora. E a população ficou quieta com aquilo. Isso remete muito aos tempos de hoje, né? A população fica quieta com as coisas que acontecem, não faz nada. Aí dizem que tinha que ter um plebiscito. Que o marechal chegou lá e falou, não, calma, não tem nenhum autoritário aqui, nós vamos fazer uma votação. Mas quando é que essa votação foi acontecer? Conta pra gente. Ó, se você não sabe, teve uma votação depois que o Brasil virou república, que os militares tomaram o poder, teve uma votação que o marechal prometeu que ia fazer a votação para que ele ficasse satisfeito que não fosse golpe. Quando é que foi essa votação? Boa pergunta, hein? Que dia que ela aconteceu, Bruno? 1993. Quantos anos depois? 100 e tantos Então, anos pronto. depois. Já Então, tinha morrido ela todo não mundo aconteceu. pra ter Então, ela não votado. aconteceu. Ela não aconteceu. Foi um verdadeiro golpe de mestre, não é assim? E vou aproveitar a sua pergunta, cara. Seguinte, eu sei que você mexe também na área de comunicação, né? A sua empresa tem esse ramo também. 2025, o povo segue imprensa? Não segue. O povo é informado? Não. E olha que hoje nós temos as mais variadas formas Hoje e tá pior, plataformas. né? Hoje tá pior. Hoje tá todo mundo achando que é jornalista. E pronto. Hoje tem né? jornalista dando opinião. Não é assim? Tá meio... E, com todo respeito aqui aos meus amigos jornalistas, praticamente o jornalismo investigativo, o jornalismo realmente informativo, ele cada vez diminui mais, tanto é que está caindo uma descrença danada. Desde as cidades pequenas até hoje o Jornal Nacional aí, não é assim? Então você pega dentro do contexto, imagina isso naquela época. O que estava, você acha que o povo estava sabendo? O que estava Nada. acontecendo? E o tamanho do Brasil? Quando é que essa informação foi chegar no Rio Grande do Sul? Outro detalhe, 89, a proclamação da República, não é isso? 1889. Quando que foi a abolição? 1889. Um ano praticamente anterior. Muitas senzalas ainda era cheia de escravizados nessa época ainda, correto? Verdade. Que era a grande maioria da população brasileira naquela época. Né, porque ainda não tinha aquela política do embranquecimento que veio depois, aquela questão toda. Então, enfim, né, a população brasileira, se você for pegar no contexto geral lá, né, desde os escravizados até então o mais alto cargo que era o Dom Pedro II, antes aí da proclamação, quem que tinha acesso às coisas, quem que tinha acesso à informação e de que forma que essa informação chegava? É verdade. Então, assim, a população, ela, não vou falar nem que ela foi uma mera espectadora, não, que eu acho que nem espectadora ela foi. Eu acho que na hora que ela assustou, uai, cadê Dom Pedro? Foi embora? Tá aí mais não? Agora vem cá. Nós temos família real no Brasil. Ela não está no poder, mas é um título, a gente pode dizer que é eterno? Sim, título Então, é um eterno. título eterno. Sim. A gente tem aí dezenas de pessoas na família imperial brasileira. Dizem que tem muito saudosismo do período monárquico. E a gente vê isso na internet mesmo, né? Tem chance? Você acha que tem chance? Vamos dizer a real. Por mais... Eu vou dar a minha opinião aqui para você, que é nosso aluno. Eu sou um estadista. E eu concordo com o professor Dom Pedro, o imperador Dom Pedro II foi uma das mentes mais relevantes desse país. E por ter origem familiar na Europa, toda a modernidade veio de lá, né? E toda a miscigenação também, né? Mas trouxe energia elétrica, trouxe estrutura, trouxe igreja, trouxe religião, trouxe educação, trouxe as primeiras escolas, trouxe tudo. Na verdade, trouxe tudo. O Brasil evoluiu muito naquela época. Tem gente que quer de novo. Tem chance? Acredito que não. Se fosse para bater o martelo aqui, assim, não ficar em cima do muro, eu falaria que não. Hoje eu acho que isso é não só para o Brasil, eu acho que para o mundo inteiro é um tipo de política que, não vou falar que está ultrapassada, que talvez essa não seria a palavra certa, mas ela não retorna mais. Talvez a gente pode vir pensar... Não funciona. Não funciona também. Não funciona de fato. Isso. Funciona de prateleira. Você tem a família real inglesa. Isso, lá prateleira. Bruno, cara, talvez eu vou até fazer aqui, vou viajar na maionese, igual os meninos falam na escola, né? Vou até viajar. É mais fácil, talvez, criar um novo modelo, porque quando existia o Império, lá na época, né, ninguém imaginava que um dia existia república, correto? Então, sistemas, eles também vão sendo forjados e criados ao longo do tempo. Na minha opinião, acho que é mais fácil surgir um novo sistema, um novo modelo, do que voltar para a monarquia. Por N motivos. Tá? Um deles é o quê, né? Eu acho que a credibilidade
assim, da população em relação à questão monárquica, eu acho que já não cola mais, né? Não dá mais essa liga para poder comprar essa briga para a questão monárquica. Se você pegar especificamente no Brasil, é uma monarquia esquecida, é uma monarquia não conhecida, é uma monarquia não popular. Eu acredito que a maioria dos brasileiros nem saibam que existem família real aqui. Então, assim... Você que está assistindo a gente, se você souber, escreva aí o nome de Qual alguém cidade que você que mora? conheça e aonde mora a família real, a maioria, pelo menos, da família real brasileira. Isso. Não é longe do Sudeste, não. Vou dar uma dica aí, aquela colinha para passar dentro do Sudeste. Então, assim, não é complicado, porque nem populares são, porque teoricamente, essa própria semente talvez deveria nascer dentro do monarquismo, né? Apesar que tem muitos adeptos, eu conheço, né? Vou até citar o nome aqui, Toninho Tassá, que é um cara exímio, ele assim, é monarquista doente. Toninho Tassá, estamos te convidando para trazer aqui o próximo podcast da IbraCast, para a gente conversar um pouco mais sobre a história. Hein? Mas eu acredito que é um sistema falido. Não tem mais, na minha opinião. E a República? Deu certo? Escreva aí a sua opinião antes do professor dar a opinião dele. Você que é aluno da IBRA, das faculdades IBRA, de qualquer uma das nossas unidades, aluno de pós-graduação, da graduação, dos cursos de extensão curricular, se você gosta de história, ou se você não gosta também, não importa, escreve aí, a República deu certo. E aí? Se você for olhar, professor, no dicionário, o que é República? Ela deu certo? Ou ela é só mais um sistema fadado a cair? E nós não estamos falando aqui de golpe nem de... Não. São sistemas, como a gente estava falando, eles perduram por um determinado tempo e depois nasce uma nova era, né? Bruno, eu vou usar uma analogia para responder essa pergunta, cara. Ó, quem não conhece, né? Nós moramos numa cidade chamada Caratinga, né, Bruno? E a rodovia que passa aqui é a 116. Então, praticamente aqui um trecho de 60 quilômetros que corta a nossa cidade, que ela foi privatizada, sinalizada, praticamente toda recapeada. Por que você está falando isso, Val? Porque os acidentes aumentaram. Antes de fazer todas essas melhores, as pessoas falavam que a culpa do acidente era do buraco, era da falta de faixa, era falta de sinalização, era tudo isso. Arrumou tudo, tá um tapetinho. Tem que pagar pedágio? Tem, mas tá um tapetinho, tá arrumadinho. Os acidentes aumentaram. Sabe por que eu vou usar essa analogia? No Brasil pode ser qualquer coisa, Bruno. Enquanto nós tivermos essa cultura da mediocridade, essa cultura pequena, essa cultura de não ver a república, que é a coisa pública, como realmente pública, pode inventar aqui qualquer coisa que aqui nada vai dar certo. Porque a questão nossa não são as coisas. A questão nossa somos nós, são as pessoas. Nós queremos pensar ainda como gente, eu vou usar uma palavra que a galera não gosta de usar muito, não. A gente prefere ser não civilizado. A gente prefere ser não educado. Não estou falando educado no sentido de escola, não. Estou falando de civilidade, de você tratar as pessoas, no mínimo, com decência, com hombridade. E isso não faz muito parte de nós. Você falou tudo, então, professor. É verdade, porque enquanto você tem pessoas que não têm poder político, não têm cargo político, o brasileiro tem essa mania de achar que quem tem que cumprir a lei é só quem está lá em cima. Isso. Mas ele aqui embaixo pode cortar a fila. Ele aqui embaixo pode andar de ônibus passando debaixo da roleta. Ele aqui embaixo pode receber um benefício social e não procurar trabalho, quando o benefício social deveria ser provisório. Ele mesmo se faz daquilo como uma renda. Então a gente vê na base brasileira uma base, cara, meio bagunçada. Assim. Então, o que vem daí? Não pode se esperar muita coisa. Não vai nascer berinjela de semente de tomate. Sim. Aí, quem está nos ouvindo, pô, mas pode mudar? Pode, cara. Eu sempre falo com meus alunos o seguinte, pega a cabeça do europeu medieval, Bruno. O europeu medieval do século XII, século XIII, analfabetismo praticamente 100%, miséria, fome, doença, uma das piores doenças que já teve até hoje na história. Eles não conseguiram dar a volta por cima. Todo mundo fica falando do europeu. O europeu é um exemplo de gente que deu volta por cima. Tem seus problemas? Lógico que tem. O japonês é um exemplo de gente que deu volta por cima. O coreano do sul é um exemplo de gente que deu volta por cima, né? Todo mundo está criticando. A China vai estar comendo todo mundo pela beirada. É verdade. China, e através, você vê cada construção, cada coisa, né? Então, existem povos que, não vou falar se são perfeitos, que perfeição não vai existir em nenhum lugar.
Mas existem povos que conseguem, pelo menos, tentar dar a volta por cima. E a gente insiste em querer ficar remoendo os nossos problemas, arrumando um jeitinho para vitimizar todo mundo, aplaudindo quem merece vaia e dando vaia para quem merece aplauso. Aqui, então, assim, enquanto for assim, né? Até o traficante está virando vítima. Então, assim, aqui, enquanto for assim, desculpa aqui, né, quem está nos ouvindo, se concorda ou não, talvez concorde, né, com isso, mas, assim, é isso aqui meio absurdo, cara. Então, enquanto a nossa mentalidade for assim, de romantizar a pobreza, de achar que falar errado é muito certo, né, que o jeitinho ainda prevalece. Pra conseguir tudo. Então, enquanto for assim, pode ser república, pode ser monarquia, pode ser império, pode ser o que for. Porque aqui, o que deu certo que tem hoje? Já fomos colônia, deu certo? Não deu? Deu. A monarquia, não deu. Império, deu certo? Não deu. Deu. República, não deu certo. Você falou a verdade. Aí dá um bom corte, hein, editor? Nada dá certo com um país corrupto. Não, se a população é corrupta, nada dá certo. Não vai adiantar. Então a nossa república talvez esse seja o grande calo nosso, né? A impregnação do jeitinho, da corrupção chegou no ponto tão assim, gritante que para expurgar isso, para limpar isso, é muito complicado, né? Esses dias aí não teve uma fala que eu não sei se é fato, né? Porque até para provar, não tem um cara do Supremo lá que falou que é amigo, né? O nosso amigo nos libera, pô, já deixou uma pulga atrás da orelha, porque aquilo ali foi gravação, né? Gravação de polícia, então não vou desacreditar da polícia aqui. Então é o ponto que nós estamos chegando, cara, assim, e aí nasce a pergunta, né? A proclamação da República aconteceu, não sei se a República, de fato, vivenciou o que ela deveria ser. Bom, tá terminando aqui o nosso podcast, nosso IbraCast. Você que está nos ouvindo aí, ou nos assistindo no YouTube ou pelo AVA dos alunos, eu tive o prazer aqui de conversar com o professor Glauber. Foi um bate-papo muito gostoso. Vou te convidar outras vezes para participar com a gente, para falar desse e de outros assuntos também. Também é doutor em geografia. Vamos falar um pouquinho de Brasil, do tamanho do Brasil, um país literalmente continental. E que se fosse olhar o tamanho, era para ser primeiro mundo, com tantas riquezas que a gente tem. A gente tem muito país de primeiro mundo que não é do tamanho de São Paulo. Sim. E é primeiro mundo pela cultura, pela educação, pela formação, que era aquilo que a gente estava falando. Bom, se quiser aprofundar um pouquinho mais de história, vai lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, Teresópolis. Você vai conhecer um pouco ali dos mais de 40 anos que a família real brasileira ficava hospedada ali. Palácio Quintandinha também. Tá que é lá, até hoje, bonitão, né? O hotel. Inclusive, uma história interessante. A galera acha que o Palácio Quintandinha era onde morava. Não tem nada a ver. Na verdade, era um cassino, né? É, lugar de lazer, né? Não deu muito certo depois, porque no Brasil é assim. Você constrói, vem uma lei, destrói, e aí o dinheiro vai embora. Obrigado você que é nosso aluno. Obrigado você que não é nosso aluno, teve a paciência de ouvir a gente. O bate-papo foi muito gostoso. Obrigado, professor Glauber. Quero contar com você de novo aqui por outras vezes. E obrigado ao UNEC por ter liberado você aí, professor Sanderson. Um abraço aí, meu amigo. Tamo junto. Tá, e eu agradeço também a oportunidade. Espero assim, né? Porque a reflexão sirva pra gente rever também os nossos conceitos aí, né, Bruno? Um abraço. Um abraço, até o próximo. Escreve aí. Qual é o próximo assunto que você gostaria de ouvir aqui do IbraCast? Vamos trazer um convidado especial para você. Um abraço, tchau.